os nossos corações diante do Senhor, nós vamos orar. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Nosso Deus, nós oramos a Ti e clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Não o fazemos de forma rotineira, Senhor, mas nós oramos para que esse sangue seja derramado sobre os nossos corações, o Teu perdão, Senhor, seja renovado em nós e a nossa comunhão e intimidade também sejam renovadas. Nós queremos, Senhor, estar permeáveis à voz do Teu Espírito Santo, Senhor, à Tua direção. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, estudar a Tua palavra, Senhor, que nesta manhã uma bênção nova possa ser alcançada, Senhor, nas nossas vidas. Nós Te pedimos assim e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um pouco mais de pé, nós vamos ainda louvar o Senhor com um hino. O sangue jamais perderá seu poder. Glórias a Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Graças a Deus. Eu queria pedir a um irmão que glorifique o nome do Senhor pelo poder que há no sangue de Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Glórias a Jesus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Glórias a Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos ainda louvar o Senhor com outro hino. Muitos são os que confiam.
Nós vamos bem dizer o nome do Senhor, porque a nossa força está no Senhor. Nós vamos bem dizer o nome do Senhor, porque
Só Ele tem poder, só Ele é digno. Basta uma palavra e todo o mal se vai. Glórias ao nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glórias a Jesus. Louvado e exaltado seja o Senhor. Aleluia, Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar desde uma palavra só. Basta, Senhor. Uma palavra só. Basta, Senhor, e todo mal se vai. E toda dor é palavra só. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos continuar, irmãos, a falar sobre o cristianismo bíblico. E eu gostaria de convidar os irmãos a ler comigo o texto que vai ser projetado em Efésios 2, versículos 8 e 9. Eu gostaria que todos acompanhassem esta leitura em voz alta comigo. Efésios 2, 8 e 9. Comigo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E agora aqueles que estiverem a ver o texto em baixo. Comigo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pedia que projetasse o slide anterior e os irmãos podem ficar sentados. Não há aqui a visualização, não há. Irmãos, o nosso segundo estudo sobre este tema tem a ver com a salvação. E mais propriamente sobre três aspectos que são colunas, alicerces fundamentais para nós entendermos biblicamente o que é a salvação. Que é a graça, a fé e a segurança da salvação. Bem, vou repetir: a graça, a fé e a segurança da salvação. Os irmãos acham que estes temas são importantes ou não? Sobretudo, nós temos que ter segurança, porque nós não podemos viver a nossa vida, chegar ao fim da nossa vida e não sabemos qual é o nosso destino eterno. Temos uma vaga ideia, uma esperança vaga, mas nós vamos ver que a palavra de Deus nos dá segurança de salvação. Então, meus irmãos, nós vamos avançar neste estudo, mas primeiro eu queria fazer uma pequena conclusão do estudo anterior. No estudo anterior nós mostramos que o que define essencialmente o cristianismo bíblico é que a Bíblia é a autoridade única e suficiente da nossa fé e conduta. Ora, isto é absolutamente essencial para distinguir de outras formas de religião cristã. A mais popular no nosso país é o catolicismo, é a religião católica. Noutros países há também outras formas de cristianismo, mas nós, claro, que vamos referir-nos, sobretudo, à religião católica. E eu queria dizer o seguinte: quando nós falamos de religião católica, nós não estamos aqui a ser inimigos de ninguém, a criticar destrutivamente. Todos nós temos amigos que são católicos, não sei se estará aqui algum hoje, e nem sequer passa pela nossa cabeça essa ideia. Estamos a falar de ideias. São ideias que nós queremos, de uma forma civilizada
e inteligente e racional expor, discutir e cada um tira as suas conclusões. Ora então, o que nós vamos dizer é o seguinte, que no cristianismo bíblico, aquilo que caracteriza as chamadas igrejas protestantes ou evangélicas, a Bíblia é a única autoridade. E essa, no fundo, é a grande diferença relativamente a outras formas de cristianismo. Então nós vamos ver a seguir que, no caso do catolicismo romano, de facto, a Igreja está acima da Bíblia. E isto é uma diferença fundamental. Porque quando nós dizemos que a Igreja está acima da Bíblia, o que é que nós queremos dizer? A seguir, que a Igreja Católica Romana tem a Bíblia. Tem a Bíblia. Eu não sei se é muito lida, se é muito estudada, mas tem a Bíblia. Mas também tem a tradição, o conjunto das tradições, que são o conjunto de doutrinas, de dogmas, etc., que foram sendo acrescentados ao longo dos séculos e que constituem um grande volume de informação, de princípios de fé para os católicos, aqueles que querem, de facto, ser praticantes. Ora, então isso é um acréscimo à Bíblia. Então nós temos não apenas a Bíblia, mas a tradição, os dogmas que foram sendo acrescentados. Mas não só, a seguir, nós também temos o chamado magistério da Igreja. O magistério da Igreja são, como diz o Catecismo Romano, o conjunto de bispos em comunhão com o Papa. Então são eles que definem esses princípios de doutrina, mas também a forma correta de interpretar a Bíblia. Então nós podemos ler uma coisa, mas numa Bíblia católica autêntica, há uma nota em baixo que interpreta. Então, aqui há tempos estávamos num estudo bíblico e estávamos a ler um texto que falava da condenação dos pecados, o pecado leva à morte. E uma irmã disse, na minha Bíblia está escrito, o pecado venial leva à morte. Bom, não é o pecado venial. A Bíblia não fala em pecado venial e pecado mortal. A Bíblia diz que todo pecado é mortal, porque nos separa de Deus. Então, às vezes, nós temos uma coisa na Bíblia e depois o magistério da Igreja vai dar uma interpretação que pode contrariar até o próprio texto da Bíblia. Então, reparem que nós temos a Igreja e temos a tradição e o magistério e temos a Bíblia, mas a Bíblia está lá por baixo. A Bíblia está debaixo, de facto, da interpretação e da autoridade da própria Igreja. Esta é a grande diferença, os irmãos compreendem? Esta é a grande diferença. É aquela que, de facto, é a diferença básica da qual derivam todas as outras. Então, a seguir, nós vemos o seguinte, que o cristianismo bíblico em que nós cremos e que nós vivemos tem um princípio que foi definido por uma expressão que se tornou muito famosa no tempo da Reforma, do século XVI, sola scriptura. Isto é latim, mas quer dizer uma coisa que toda a gente entende. Só a Escritura. Apenas a Escritura. Exclusivamente a Escritura. Então, a Bíblia é suficiente. Nós não precisamos de inventar nada. Aquilo que Deus quis revelar encontra-se na Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e depois vir um homem e dizer aquilo que não está na Bíblia ou que até está contra a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ora, então, a nossa fé como cristãos bíblicos está baseada na palavra de Deus. Está certo? Agora, no caso do catolicismo romano, tem a Bíblia? Tem. Nós não vamos dizer que não tem. Tem. É muito estudada. Ultimamente, a partir do concílio chamado Vaticano II, nos anos 60, aconselhou-se a estudar a Bíblia. Mas a minha mãe e o meu avô ainda são do tempo, já estão na presença do Senhor, em que se proibia ou se aconselhava os fiéis a não lerem a Bíblia porque não iam entender. Então isto não é uma coisa que aconteceu na China, aconteceu aqui no nosso país e de facto a maior parte das pessoas nunca leu a Bíblia. Eu lembro que uma vez aqui em Gaia nós estávamos a fazer um trabalho de evangelização e eu bati à porta de uma casa, atendeu uma senhora, eu falei da Bíblia e ela disse, eu tenho uma Bíblia. E então, muito simpática,
na sala tinha, lá no móvel, um biblão, não é? uma obra de arte. Obviamente que aquilo não era aberto há séculos, porque ela não lia a Bíblia. As pessoas têm até medo de ler a Bíblia, porque não vão entender. Então, a Bíblia existe sim, mas depois vêm os dogmas, as encíclicas, as interpretações, e por isso, ao longo dos séculos a seguir, foram acrescentadas à Bíblia muitas doutrinas, eu não vou falar de todas, apenas para os irmãos terem uma ideia, doutrinas que ao longo dos tempos foram acrescentadas e que até contrariam a Bíblia. Por exemplo, Maria proclamada Mãe de Deus. Mas como é que Deus tem mãe? O Deus eterno. Deus tem mãe. Uma coisa um bocadinho estranha. Maria é mãe de Jesus. Jesus, homem. Porque Jesus é homem-Deus. Mas Maria não é mãe de Deus. Começou a ser ensinado o purgatório. A supremacia do bispo de Roma começou a afirmar-se de uma maneira muito clara. A canonização dos santos, o cânon da missa. Reparem, estamos a avançar no tempo, já estamos no ano 1000. Em 1074, proibido o casamento dos sacerdotes, uma coisa que hoje está a causar enorme celeuma pelas razões que os irmãos sabem. Estabelecidos os 7 sacramentos, estabelecida a venda de indulgências e a seguir. Transubstanciação como artigo de fé. Transubstanciação é o seguinte, na missa, o pão transforma-se no corpo de Cristo. Não é simboliza, transforma-se. O que é uma coisa muito discutível. Se tiver tempo, um dia destes, vamos falar sobre isso. A adoração da hóstia, que é uma coisa que muitos não sabem, mas o Cristo está na hóstia. Então, levar o Cristo assim, adorar o Cristo, é uma coisa que é uma coisa muito estranha. Como é que se vai adorar uma não sei se é uma bolacha, está aqui o Cristo. E não faz nenhum sentido, mas é isso que de facto existe. Os leigos, em 1229, saiu um dogma proibindo os leigos de ler a Bíblia, só os sacerdotes podiam ler a Bíblia. Festa do Sagrado Coração. Em 1303, a Igreja Romana como única verdadeira onde há salvação. Quer dizer, fora da Igreja não há salvação. Isto é verdade para nós, do ponto de vista da doutrina católica, nós não estamos salvos. As pessoas podem dizer e tal, mas do ponto de vista estritamente da doutrina, agora há uma certa tendência para uma maior liberalidade, mas o que está lá não é isso. E então nós somos chamados agora os irmãos separados, a ver se nós voltamos ao aprisco da Igreja. Por mim podem esperar sentados. Dada à tradição autoridade igual à Bíblia, em 1870, dogma da infalibilidade papal, portanto, o Papa é infalível desde 1870. E em 1950, tão perto de nós, 1950, foi decretado o dogma da Assunção de Maria. Porque Maria foi se tornando cada vez mais semelhante a Jesus, cada vez mais ocupando o lugar de Jesus. Então, aquilo que Jesus é, Maria começou a ser, incluindo mediadora. E por aí fora. E também foi concebida sem pecado. A Bíblia não diz nada disso. Ela, pelo contrário, chama a Jesus o meu Salvador, porque ela precisava de salvação. E vai por aí fora e agora já subiu aos céus como Jesus. Então, meus irmãos, porquê isto? Porque são coisas que, abrindo a porta à tradição, pode-se meter no baú da tradição o que nós quisermos. Aquilo que for mais conveniente, ou que for mais conveniente à cultura do tempo, ou aos princípios também, até do poder, e muitas vezes a Igreja Católica esteve associada ao poder, simplesmente poder político e a força. Então muitas coisas foram incluídas devido a esse contexto. Ok, meus irmãos, então nós queríamos só sublinhar isto. As grandes diferenças, ou a grande diferença entre o cristianismo bíblico e o cristianismo, outras formas, incluindo o católico, tem a ver com a importância dada a este livrinho, a Bíblia. O que é que a Bíblia significa para nós? O que é que a Bíblia é para nós?
E agora nós vamos entrar propriamente no tema da salvação. Entretanto, isto aqui foi abaixo. Ora, nós sabemos, irmãos, que há um princípio muito simples sobre a salvação a seguir, que é o homem está separado de Deus pelo pecado. Todos nós sabemos isso. Quer dizer, o homem não tem vida em si mesmo. Os irmãos estão a olhar para mim. Eu não tenho vida em mim. Eu não tenho vida. Se Deus me desligar, eu não tenho vida. Porque nenhum de nós tem vida. A nossa vida é Deus que a dá, porque Ele é a fonte única de vida. Há uma imagem muito simples que eu uso até para as crianças, que é, eu tenho um telemóvel. O telemóvel, se eu o usar, ele vai descarregando a bateria, até que chega um momento em que, se eu quiser usá-lo, tenho que ligar para carregar. E nós dependemos de carregar, a nossa vida vem de Deus. Se eu estiver separado ou desligado de Deus, eu não tenho vida. Posso ter durante um pequeno tempo vida física, mas até essa se vai extinguir passado algum tempo. Então, este é o princípio muito simples, não é preciso estar aqui a perder mais tempo. E também o outro princípio é que, obrigado, a seguir, é que o único caminho para nós nos voltarmos a ligar a Deus é Cristo. Não há outro caminho. O abismo era tão grande que só a partir da salvação oferecida por Jesus na cruz é que nós temos acesso a Deus. Todos creem nisto. Não há outro caminho, não há outro mediador. Jesus é o único caminho. Ora bom, então nós vamos aqui agora insistir sobre estes 3 pontos. Graça, fé e segurança. É quase isso. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós temos de lembrar é que a vida eterna, segundo a Bíblia, não é segundo o pastor Herculano ou os pastores da igreja, segundo a Bíblia, é um dom gratuito. E há pouco nós já lemos em Efésios 2, pela graça sois salvos. E depois parece que Paulo quer insistir. Vocês perceberam que é pela graça? Ele diz, isto é dom de Deus. Perceberam? É pela graça, é um dom. Mas depois diz, não vem de vós. Caso os Efésios não tivessem percebido muito bem, vai ser a terceira que percebiam. Irmãos, o que é que tão fácil nós entendermos? A salvação é uma oferta. Porquê é que é uma oferta? Porque nós nunca poderíamos adquirir ou comprar a salvação. E porque Deus nos amou tanto que, para nos salvar, Ele decidiu oferecer-nos a salvação. Agora, um pequeno parênteses. A salvação é de graça para quem? Para nós. Porque para Deus não foi de graça. Mas compreendem? Para Deus não foi de graça. Qual foi o preço que Ele pagou? Ele enviou o seu Filho para ser homem, para viver de uma maneira humilde e às vezes humilhante e para acabar por morrer. Alguém aqui faria isso com um filho? Deus Pai fez isso. Não foi de graça para Ele. Para Jesus, muito menos, que morreu na cruz e que deu a sua vida por nós. Bendito seja o seu nome. Então, para nós, hoje é de graça, mas para Ele foi um preço caríssimo. É por isso, irmãos, que nós não podemos querer juntar alguma coisa para comprar a salvação. Então estamos a negar o sacrifício perfeito e caríssimo de Jesus. Estamos a dizer, Senhor, o teu sacrifício foi muito importante, eu compreendo, mas eu vou dar aqui um jeitinho porque eu acho que não é suficiente. Não é suficiente, sim. E Deus não aceita outra forma de nós nos chegarmos a Ele, a não ser recebendo a sua graça. Um segundo ponto é que a salvação é garantida. Então, a Bíblia diz que quem crê já está salvo, tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. E o pecado já foi pago na cruz. Então não será, por exemplo, expiado no purgatório. O que é o purgatório? Purgar quer dizer
a pessoa purificar-se dos seus pecados. Não, meus irmãos. O purgatório é uma coisa também, é uma doutrina estranhíssima. Estranhíssima. Foi criada, como eu já mostrei, alguns séculos depois de Jesus e da Igreja Apostólica. Mas não é no purgatório que nós vamos expiar os nossos pecados. Jesus já expiou os nossos pecados. Então ele morreu para quê? Ele morreu para expiar, ele morreu em nosso lugar, para nos substituir na cruz. E agora oferece-nos, tu queres a minha salvação? Está aqui, eu ofereço-te. Então, o pecado já foi pago na cruz. Agora, meus irmãos, nós temos de entender um outro princípio muito simples a seguir, que é o seguinte. Nós temos sempre que associar graça a fé. Uma imagem muito simples é o seguinte: a graça vem de Deus e Deus oferece gratuitamente a salvação. A fé é a resposta do homem que decide livremente se quer ou não aceitar a oferta de Deus. Pela graça sois salvos. Mas há uma condição: mediante a fé. Deus não vai obrigar ninguém a aceitar. Ninguém. Porque Deus criou o homem com livre-arbítrio. Ele não vai forçar o homem. Se Deus forçasse o homem, nós seríamos robôs. Não teríamos liberdade, mas nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus e temos livre-arbítrio. Qualquer pessoa pode decidir se quer ou não aceitar a graça, a salvação de Deus. A seguir, mas no catolicismo nós vemos o seguinte, que é preciso merecer o céu. Merecer o céu. Eu vou aqui ler desses dogmas que diz assim. É um dogma universalmente aceito da Igreja Católica que o homem, em união com a graça do Espírito Santo, os sofismas, as conversas enigmáticas são muito confusas, deve merecer o céu pelas suas boas obras. Isto é um texto oficial católico, não fui eu que escrevi. Podemos, de facto, merecer o céu como o nosso galardão. Devemos lutar pelo céu. Temos de ganhar o céu. Não temos, irmãos. Jesus é que ganhou o céu para nós. Como é que nós poderíamos ganhar o céu? Pelo menos eu, miserável pecador, como é que eu iria alguma vez ganhar o céu? Com base em quê? Na minha bondade? Perguntei à minha mulher. Também não é assim tão grave, não é? Está aqui alguém assim que eu mereço, eu sou uma pessoa tão boa que Deus olha para mim e até fica comovido com tanta bondade. Mas, irmãos, ninguém merece o céu. A palavra de Deus diz assim, não há um justo, nenhum só. Então ninguém vai merecer o céu, por mais esforço que eu faça, por mais boas obras que eu faça, ninguém merece o céu. Então, o ensino da Igreja Católica é este, a fé não é suficiente. Além da graça não ser suficiente, a fé também não. Para receber a graça, é necessário cumprir todos os requisitos da Igreja, incluindo batismo com água. Na Igreja Católica, o batismo com água é logo quando a criança nasce. Porquê? Porque é o primeiro ato daquela criança receber a graça. A água transmite a graça e ele, até se morrer, já está salvo. Os irmãos compreendem? Se o bebê não estiver batizado, infelizmente ele não está salvo. Isto vai ao ponto de alguns médicos católicos, quando há o perigo da mãe perder o feto, darem uma injeção de água para o bebê ser batizado. Os irmãos acreditam? Outra coisa, é preciso a recepção dos sacramentos. São os 7 sacramentos. Eu não sei de cor, porque eu sou um mau católico, não sei. Participação na missa. É preciso estar afiliado na igreja. E as indulgências, que é uma coisa também muito estranha, porque as indulgências é um perdão que é dado dos pecados mediante um pagamento de alguma coisa. Ok. Então, voltemos agora ao texto bíblico. O que é que diz a Bíblia? Olhem aqui este texto. Os irmãos estão a ler, conseguem ler este texto?
Querem ler comigo? Comigo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia! Que maravilha, que paz que nós temos no nosso coração. Não admira que o monge Lutero, no século XVI, quando ele leu isto e quando ele começou a entender que é pela graça e pela fé, os olhos dele abriram-se e ele teve um encontro com Jesus e foi salvo. E assim como nós também, o dia em que nós entendemos que a salvação não é porque nós façamos, mas é pela graça. Eu não vou aqui aprofundar muito, dizer o seguinte: então as obras não têm nenhum valor, não têm valor para comparar a salvação, não tem. Mas aquele que é realmente convertido a Jesus, ele vai viver uma vida de boas obras. Aliás, se os irmãos lerem em Efésios 2, nós lemos 2 e 8. Se lerem 2, 8 e 9. Se lerem 10, diz que Deus preparou para nós as boas obras, para que andássemos nelas. Então não faz sentido alguém que se encontrou com Jesus, se arrependeu dos seus pecados, continuar a viver a mesma vida. Imaginem que um homem traiu a mulher e diz: mulher, perdoa-me, que eu cometi isto, e a mulher lá: pronto, marido, eu perdoo-te. Então, vamos jantar hoje? Não, eu hoje não, porque eu vou estar com a outra. Os irmãos estão-se a rir, não é? Pois é isso. Mas é o que faz a gente que diz assim: eu creio em Jesus, mas vivem no mundo, no pecado. E acham que estão salvos. Não. Isso não é salvação, isso é talvez religião, é uma ilusão. Sobretudo é uma ilusão, porque a salvação, ela manifesta-se na nossa vida de uma maneira prática. E, irmãos, em segundo lugar, a vida eterna é assegurada. Isto é que é muito importante. Eu já tive de estar junto de pessoas que partiram nos últimos instantes da sua vida. E há uma diferença enorme entre quem tem a certeza da salvação e quem não tem. Quem não tem é uma angústia. É uma angústia. Porque a pessoa não sabe o que é que vai acontecer. Não sabe para onde é que vai. E não adianta estarmos a dizer. E também para a família. A pessoa faleceu e às vezes diz: ele agora está num lugar melhor. E eu vou assim para um cantinho calado, porque sei lá se ele está num lugar melhor. Não creu em Jesus na vida, não aceitou a salvação. Agora, quem tem a salvação, meus irmãos, esse pode ter a certeza. Os irmãos, permitam-me um exemplo pessoal. A minha mãe, que muitos aqui conheceram, faleceu há uns 3 anos. Por aí. E ela esteve muito mal, esteve praticamente em estado de coma. E nas vésperas da sua morte, curiosamente, no dia em que fez anos, ela acordou. E estava lá o meu filho junto dela e a minha mãe diz assim: chama a família. E o meu filho ligou-me, alarmado: olha, ela está a dizer para chamar a família. E nós fomos correr para lá, sarapantados. E ela disse assim: olha, eu estou preparada para me encontrar com o Senhor. E ela preparou-nos a nós, confortou-nos. Irmãos, que diferença há quando nós temos a certeza da salvação? Não há bem maior. Os irmãos podem pensar em qualquer coisa. Nada se compara com isto. A certeza que nós temos que a vida vai continuar na presença de Deus. Se alguém não tem esta certeza, procure tê-la o mais depressa possível. Porque é a coisa mais importante da nossa vida. Jesus disse: o que adianta ao homem ter a vida... como é que é? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que é que adianta? Eu não posso, eu não tenho tempo para Deus, porque eu estou muito ocupado agora lá no emprego, fizeram uma proposta, eu vou ganhar mais 55,50 €. Então já não pode ir à igreja, não pode orar, não pode ter vida espiritual. Eu pergunto: o que é que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro
depois perder a alma para todo o sempre. É isto que nós temos de pensar, irmãos. Então, estas palavras da Escritura, que são tão maravilhosas, diz assim, palavras de Jesus, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Tem, não é terá, ou talvez, pode ser que, não. Tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho de Deus, não verá vida. Não, mas eu creio em Jesus. Sim, mas creio em Jesus, creio em Maria, creio em José. Afinal de contas, quem é que salva? Quem é o mediador? Crer em Jesus é crer só em Jesus. Apenas em Jesus. No sacrifício dele completo e perfeito. E dou-lhes a vida eterna. E agora reparem, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós temos, irmãos, igreja perseguida, sempre foi perseguida. E em geral nós dizemos assim, a igreja perseguida do tempo dos apóstolos, mártires da igreja. Irmãos, hoje e no século XX, houve mais mártires da igreja do que no primeiro século. Mais, muitos mais. Roma matou muitos cristãos, matou. Mas Stalin matou mais. Mao Tse-tung matou mais. E tantos outros. E hoje muitos estão também nas prisões e morrendo. Por causa da sua fé. Então, meus irmãos, ninguém as arrebatará da minha mão. Nós podemos até ser presos. Mas a prisão não nos vai roubar a nossa fé. Essa fé ninguém pode arrebatar. Podemos ter lutas, podemos ter problemas na vida, mas Jesus diz, mas ninguém te vai arrebatar da minha mão, meu filho. Eu estou contigo, segura em mim, porque eu estou contigo. Ninguém as arrebatará da minha mão. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glórias a Deus, irmãos. Eu fico tão feliz quando eu leio estes textos, porque a Bíblia não diz que depende de mim. Quem se esforçar, quem cumprir. Não, a Bíblia não diz isso. É quem crer. Crer no sentido autêntico. No sentido de viver. Não é crer intelectualmente. Não. É crer vivendo. Essa fé viva é que nos salva. Irmãos, eu há pouco disse a seguir que o purgatório é uma estranha doutrina. Eu pessoalmente tenho muita dificuldade em entender. Eu vou ler aqui o que diz o catecismo. Como os irmãos sabem, no outro dia disse, eu sou um grande leitor do catecismo nos últimos dias. Então diz assim o catecismo. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, o que é que vai acontecer? Eu quando morrer, eu de certeza que não estou completamente purificado. De certeza que eu tenho pecados. O que é que me vai acontecer? Quero saber. Embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam, após a sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos. Então, quer dizer, eu morro e a minha alma, eu sei que o meu destino final é o céu, mas quando é que eu lá vou chegar? Porque eu tenho que purgar os meus pecados. Bom, há uma esperança, é que a família pague qualquer coisa pela minha alma. Um familiar da minha mulher deixou uma catrefada de dinheiro por causa disso. Ele tinha tanto pecado, coitado. Ele era um sovina, mentiroso. Então ele lá sentiu a consciência pesada, deixou uma data de dinheiro para a família ir pagando e a alma ir subindo. Olha, hoje foi mais um bocado. Quantos milhares de anos é que vai demorar se alguma vez vai sair do purgatório? E os pobres? Como é que os pobres vão sair? Os pobres não têm ninguém. Os que não têm família. Meus irmãos, é tão absurdo e é tão, eu vou dizer, causa um peso, uma angústia tão grande às pessoas. Que angústia uma pessoa morrer assim, sem saber o que vai acontecer à sua alma. Oh, meus irmãos, nós temos segurança em Jesus. Nós não somos purificados depois, nós somos purificados agora. A Bíblia diz assim, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. 1 de João 1:7.
Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não há outro meio de nos purificar o pecado, é o sangue de Jesus. O perdão de Deus é definitivo. Só há duas escolhas nesta vida. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Estou a citar Jesus. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Quem aceita Cristo está completamente salvo, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Então, se não há mais condenação, então não há purgatório. Deus não mais se lembrará dos pecados perdoados. Nunca mais. Nem punirá por esses pecados. Hebreus 10:17. Não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Irmãos, quando Deus perdoa, está perdoado. Assim como o Oriente dista do Ocidente, assim eu lanço para longe de mim as vossas transgressões, escreve Isaías. Então, irmãos, em síntese, a salvação bíblica diz que a salvação é pela graça. É um dom. Os irmãos sabiam que têm este dom à vossa mercê. Se alguém não tem a certeza de salvação, o dom de Deus está à sua espera. Está à sua espera. Não é? Eu aqui há tempos tinha uma encomenda importante e foram lá entregar a minha casa e eu não levantei, acho que não estava em casa, então tinha lá um recibozinho. Também não vi o recibo, o aviso, mas um dia descobri, então fui lá levantar e fiquei tão feliz porque quando eu fui levantar, tinha lá a minha encomenda. Irmãos, a salvação está à sua espera, mas você tem que a levantar. Como? Pela fé. Pela fé. Então a salvação é mediante a fé. Decisão individual. E ela é assegurada, o perdão dos pecados nesta vida é assegurado e nós temos vida eterna. A religião católica, infelizmente, fala de uma graça que é merecida, o que é uma contradição de termos. Se é merecida, como é que é graça? Não pela fé, mas através de obras, e infelizmente o mais grave, aquilo que eu sinto mais quando eu vejo pessoas que vivem nesta angústia, pessoas boas, sinceras, que se esforçam, pessoas melhores que eu, mas que não têm certeza de salvação, porque ainda não confiaram plenamente em Jesus. Ainda não confiaram plenamente que Jesus, ao morrer por nós, pagou definitivamente o preço pelos nossos pecados. E por isso vivem naquela incerteza, céu, inferno, purgatório, mas nós podemos ter a certeza pela fé, que a graça de Deus nos levará à sua presença por toda a eternidade. Irmãos, que tesouro maravilhoso, a salvação que nós temos em Jesus. Salvação antes disso, pela graça, mediante a fé, e que é assegurada pela palavra de Deus. Se está aqui alguém que não tem esta certeza, pode ter hoje. A palavra de Deus diz assim, hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo aceitável. E se há alguém que crê em Jesus, mas anda por aí a vaguear, aquele crente como aquele marido, não é? Que anda por aí, mas não vive de facto como devia viver, acerta a sua vida. Porque a salvação é um caminho de boas obras, um caminho de santificação em que nós vivemos na comunhão com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos glorificar o nome do Senhor, cantando um louvor e agradecendo o nosso coração ao Senhor por esta grande salvação. A palavra de Deus diz em Hebreus, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aleluia! Glórias a Deus. Vamos cantar um louvor.
As crianças têm algum louvor para cantar? Vamos ouvir. Eu vou pedir às crianças uma coisa. Conseguem ficar de pé? Conseguem? Pronto, se conseguirem, se não conseguirem, não há problema. Podem estar cansadas, não é? A vida é dura. Força. Vocês têm amigos na escola? Qual é o melhor amigo que tu tens? Como é que ela se chama? Maria, Joana, Luís, como é que se chama? Isso mesmo. Não ouvi, mas é isso mesmo. Agora vou-vos dizer uma coisa. O melhor amigo que vocês têm não é esse. É Jesus. Sabemos? Tu disseste Jesus, é isso mesmo. Jesus é que é o amigo melhor. Meus irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto e há também ainda um outro louvor pelos médicos. Vamos ouvir? Agradecemos, nosso Deus, pela eterna salvação. E nós lembramos o preço caríssimo que foi pago para que pudesse ser de graça para nós. E nós te adoramos e nós te agradecemos pelo dom de Jesus, pelo precioso sangue derramado na cruz do Calvário, que nos lava completamente, que nos purifica, que nos liberta e nos dá o direito à eternidade. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que brilha como o sol nos nossos corações, a luz da verdade que nos dirige, que nos encaminha. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E dizemos que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar.